E Deus abençoe sua vida abundantemente em nome de Jesus. Quero começar hoje falando sobre algo muito importante que vai trazer um elevo espiritual para a sua vida, um ensinamento que vai com certeza edificar você mais e mais na sua fé. Então, fica comigo porque hoje Deus vai falar ao seu coração. As pessoas às vezes se perguntam: por que será que a minha vida ela não está indo para frente espiritualmente? Por que será que tem muita coisa ruim que acontece na minha trajetória e do nada parece que surgem situações que vêm impedindo, trazendo impedimentos sobre a minha vida, travam a minha vida, e seja qualquer que for a área, sabe? Existem muitos cristãos que estão lutando interiormente, lutando com a sua vida espiritual e não sabem por que não conseguem triunfar, não conseguem vencer espiritualmente. Eu sei que tem muita gente que busca uma experiência com Deus e às vezes não consegue ter este elevo espiritual, não consegue vencer espiritualmente porque estão muitas vezes presos, estão muitas vezes tentando e lutando contra pecados, contra situações que acabam que por prender a sua vida espiritual. Esses pecados, nós costumamos dar um nome para isso como brechas que as pessoas deixam. As brechas são coisas muitas vezes simples, são situações muitas vezes pequenas, mas que podem causar um grande estrago na sua vida espiritual. E hoje eu quero falar sobre as brechas. Nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre as brechas que as pessoas deixam, que as pessoas muitas vezes não dão atenção para isso e que pode causar um mal muito grande espiritual na vida das pessoas. Muita gente não cresce espiritualmente por causa das brechas. Muitas pessoas não conseguem continuar na caminhada porque ao decorrer da caminhada deixam muitas brechas e o inimigo usa isso como um instrumento dele para causar e ter acesso na sua vida. Então, nós vamos, a partir de hoje, iniciar esses vídeos ensinando você a fechar as brechas. A gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, tapar as brechas. Existem muitas brechas que as pessoas deixam espiritualmente falando. O que são as brechas, pastor Emar? As brechas, elas são pequenos pecados. São coisas pequenas, são rupturas que as pessoas elas deixam no meio da sua caminhada e que acabam que sendo um instrumento, muitas vezes, do inimigo para ele ter acesso à vida das pessoas. Um exemplo disso é quando o Neemias ele está reparando os muros. Ele teve um cuidado para que o muro que ele estava construindo fosse totalmente fechado, para que nenhuma brecha ficasse aberta. Então, as brechas, elas são os acessos que as pessoas deixam na sua vida espiritual e por onde o inimigo muitas vezes pode ter uma entrada, ele pode conseguir entrar por ali. Aonde que estão então as brechas, falando espiritualmente? São aqueles pecados. O pecado, por exemplo, ele é uma brecha que as pessoas dão, uma oportunidade que as pessoas dão para o inimigo. E muitas vezes existem situações, existem pecados que para muitos não parece ser algo muito grande, algo muito importante. As pessoas não dão atenção para aqueles pequenos pecadinhos, as raposinhas, as pequenas brechas, e acaba que esse sendo muitas vezes o acesso que o inimigo ele encontra para atuar na sua vida. Vamos lá, a Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Acontece que se você não for fiel a Deus no pouco, você não vai conseguir ser fiel a Deus no muito. Então, às vezes a gente acha que para ser fiel a Deus, a gente tem que fazer coisas mirabolantes, gigantescas, mas a gente está deixando a desejar nas pequenas coisas. Eu não vou trair a minha esposa, cometer um adultério, eu não vou cair num pecado de um assassinato, sabe? Eu não roubo. E a gente está preocupado com aqueles grandes pecados, aqueles pecados que têm uma consequência maior. Mas, às vezes, estamos sendo negligentes das pequenas coisas. E a gente às vezes não percebe, as pessoas às vezes não percebem que são exatamente essas pequenas coisas, essas pequenas brechas que o inimigo se utiliza para poder estar acessando a vida das pessoas. Tem muita gente travada espiritualmente por causa das
brechas, das pequenas brechas. Nós queremos fechar essas brechas. Nós queremos, nos próximos dias, nos próximos vídeos, que você aprenda a fechar todas as brechas da sua vida. Vou dar um exemplo aqui, que muita gente não dá atenção, mas que é algo muito importante, que, por exemplo, é a nossa língua. A nossa língua, ela, por ser um membro muito pequeno e algo muito simples, que a gente costuma falar todos os dias, a gente costuma usar, né, a fala e a nossa língua todos os dias conversando, falando, se expressando verbalmente. A nossa língua, ela é uma ferramenta. Ela é, queridos, uma arma muito poderosa que pode ser utilizada para a bênção ou para a maldição, para o bem ou para o mal. Para Deus te abençoar ou para o inimigo ter acesso na sua vida para te destruir. Então, Tiago, sabendo disso, ele vai escrever na sua carta, no capítulo 3 de Tiago, no versículo 5 e 6, o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão um grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Então veja, ele está dando exemplo, por exemplo, de um grande bosque. Um grande bosque precisa apenas de uma fagulha de fogo para ser destruído. Assim também é a nossa língua. Assim também é aquilo que nós falamos. Uma simples palavra, ela pode trazer um mal muito grande sobre a sua vida. Simples palavras podem trazer um mal, uma consequência que vai durar muito tempo, vários e vários dias, ou meses, ou até mesmo anos, ou até mesmo uma vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque elas podem ser uma brecha para o inimigo atuar, agir e ter acesso à nossa vida. Charles Haddon Spurgeon, ele dizia o seguinte: uma palavra descuidada pode ferir mais profundamente do que uma espada. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com aquilo que sai da sua boca. Não cometa esse erro de abrir a sua boca para trazer palavras de maldição ou falar palavras de maldição. Segunda coisa, são as mentiras. Falando ainda da nossa língua, tem muita gente que mente descaradamente, e tem gente que cai no pecado das pequenas mentirinhas. Quando nós falamos a verdade, nós temos que entender que a verdade ela não pode ser negociada. A verdade é a verdade, não tem meio termo para a verdade. A verdade é uma só. Você não pode transformar a mentira em verdade. E você não pode mentir se você é da verdade. Muita gente está servindo a Deus e continua mentindo. E isto é uma brecha poderosa que o inimigo encontra para atuar na vida das pessoas. Tem muita gente que está sendo, muitas vezes, atacado espiritualmente e não está vendo. E é através da mentira, que é a porta que o inimigo usa para destruir famílias, para destruir as tuas finanças, para destruir os teus negócios, para destruir a sua vida. Então tome cuidado, muito cuidado com a mentira. Provérbios 12:22 diz assim: os lábios mentirosos, eles são abominação ao Senhor. Então, o poder que há numa mentira, o poder destrutivo que há numa mentira, tome muito cuidado com a mentira, porque a mentira, ela é abominação. Deus abomina, Deus odeia a mentira. A Bíblia diz em Mateus 5:37 que da nossa boca tem que sair sim, sim, não, não. E a Bíblia ainda chega a dizer, Jesus ainda chega a dizer que o que passar disso é procedência do maligno. Então, o sim é sim para Deus e o não é não. Não existe meio termo, não existe negócio com a verdade. Deus, ele não negocia a verdade é uma só. Se é para mentir, então é melhor que você se cale e não fale nada. É melhor você não falar do que você mentir, inventar uma história. Isso é muito perigoso. Tozer diz o seguinte: uma consciência ferida por pequenas mentiras logo perde a sensibilidade para as grandes. Então você começa mentindo coisinhas pequenas, coisinhas básicas, coisinhas que para você não tem muito valor, não, você não vai dar em nada, e daqui um pouquinho você está caindo nas grandes mentiras. Então a mentira ela vai progredindo, ela vai progredindo para algo maior. A mentira é progressista. Então nós temos que tomar muito cuidado com a mentira, porque é uma brecha que o inimigo pode se utilizar e tem se utilizado na vida de muitas pessoas para destruir a vida das pessoas. Se você não quer
O inimigo tem acesso à sua vida, tome muito cuidado com a mentira. Vamos terminar falando sobre a fofoca, o pecado disfarçado da informação. Muitas pessoas estão deixando essa brecha, e isso é corriqueiro no meio do povo de Deus. A gente vê isso acontecer muitas vezes, em que as pessoas caem no pecado da fofoca. A fofoca quase nunca se apresenta como fofoca. Ela vem com frases como: você soube? Não conta para ninguém. Estou falando para você orar. Tome muito cuidado quando alguém chegar para você. Você está sabendo, né? Olha, o que eu vou te falar não conta para ninguém. Por mais que seja você que esteja falando isso, você tem que vigiar e tomar muito cuidado quando você estiver falando algo e usando desses termos, para que você não acabe caindo na brecha do pecado da fofoca. Não leve para as pessoas informações de outras pessoas se essas pessoas não têm relevância para resolver o problema ou para participar da conversa. Se não tem a ver com as pessoas, por que você vai levar para elas o assunto? A Bíblia diz em Provérbios 16, 28, que o mexeriqueiro separa maiores amigos. Sabe por quê? Porque ele é fofoqueiro. Ele leva conversas que muitas vezes são até mentira. Aí vem o pecado anterior que nós falamos, que também atua no meio da fofoca, porque no meio da fofoca tem muita mentira. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Billy Graham dizia que a fofoca é o assassinato do caráter sem derramar sangue. Cuidado com isso. Cuidado com você abrir a sua boca para falar da vida dos outros. É uma grande brecha. E muitas vezes o inimigo está atuando, está agindo, está destruindo a sua vida e você não sabe por quê. É porque você está dando brecha na mentira, está dando brecha, né, no diz que me disse, na fofoca. Você está deixando sair da sua boca palavras de maldição, palavras destrutivas. Tome muito cuidado, porque essa é uma poderosa brecha que o inimigo encontra na nossa vida. Número 4, e aqui nós terminamos, a murmuração. Eu ia falar 3, mas vou terminar com esse brinde para você. Murmuração, que é a ingratidão que abre as brechas para o diabo, para o inimigo destruir a vida das pessoas. A murmuração é reclamar de Deus sem dizer o nome dele. O povo de Israel, ele perdeu muitas promessas por causa da murmuração. 1 Coríntios 10:10 diz assim, não murmureis como algum deles murmuraram e pereceram. Veja bem, muitos murmuraram e morreram no deserto por causa da murmuração. O que é murmuração? É ficar reclamando. Murmurar é reclamar, e inclusive reclamar de Deus. Pô, Deus não me ajuda, pô, Deus não me abençoa, parece que Deus não está vendo o meu sofrimento. Vamos lá. A Bíblia diz em Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, sem briga e sem ficar falando mal. Então tome cuidado com a murmuração. A Bíblia diz que para cada dia que o povo de Deus murmurou contra Deus, Deus deu 1 ano para eles no meio do deserto. Eles murmuraram por 40 dias no deserto e ficaram depois 40 anos. Por quê? Porque eles murmuraram. John Wesley, ele diz assim, a murmuração é a linguagem de um coração que esqueceu do que Deus faz. Não lembra o povo de Israel? Viram tantos milagres antes de sair do Egito e quando estavam no meio, né, do deserto, começavam a murmurar e dizer, quem nos dera estar lá no Egito. Eles estavam sofrendo, apanhando. Eles estavam comendo, irmãos, o pão que o inimigo amassou, que o diabo amassou. Mas Deus tirou eles com um braço forte. E aí, quando eles chegam no meio do deserto, o que eles fazem? Eles começam a murmurar contra o mesmo Deus que havia lhes dado o livramento. Então, tome cuidado com a murmuração. Não reclame, não murmure, não diga Deus se esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus não está contemplando, porque Deus vai te abençoar. Só tapa a brecha, fecha as brechas, para de mentir, para de falar da vida das pessoas, para de amaldiçoar, para de ferir as pessoas com palavras, para de murmurar. Tá certo? Vamos fechar essa brecha de 2026? Não vamos deixar o inimigo atuar na nossa vida através da murmuração. Que o Senhor te abençoe e espero que esse vídeo ele tenha servido para edificar a sua vida, para te abençoar. Dá o like aí no vídeo, ajuda a divulgar o nosso canal e nos siga para mais vídeos como esse, tá certo? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo da série Fechando as Brechas. Que Deus abençoe.